Quo Vadis, 26º capítulo. E a partir deste momento, passamos a apresentar... Quo Vadis, uma novela de Silvivone, especialmente escrita para os ouvintes desta emissora. Quo Vadis, A história que você esperava ouvir e que focaliza os bárbaros acontecimentos dos tempos de Nero e a perseguição aos cristãos. Quo Vadis, Domine, É a pergunta milenar feita pelo apóstolo ao Mestre Senhor. onde vais, Senhor? E em seu receptor, mais um capítulo de... Quo Vadis, Minha rainha, está escrito isso aí? Sim, Urso. Eu já sabia que a divina Augusta se interessa por Marco. Todavia, ele apenas a despreza. Deves responder a Vinícius. Ele que se acautele. Não deve ferir o amor próprio de Popeia, para não vir a perder-se e a perder-te também. Perder-se? Então não sabes que o apóstolo garantiu a Marco que não lhe cairia um só fio de cabelo em Antium? Carina, Estou certa de que a palavra de Pedro não deixará de se cumprir. Tenho fé porque ele abençoou o nosso amor. e Vinícius também a tem? Escuta mais um trecho da sua carta, Urso, e verás que uma grande transformação se operou em Marco. Em Antium, passarei os dias e as noites ouvindo Paulo, que desde o princípio da viagem se insinuou no espírito de minha gente, que não o larga mais, olhando-o não só como taumaturgo, mas ainda como um ente quase sobre-humano. Ontem lia-se a satisfação no rosto de Paulo de Tarso, e quando lhe perguntei o que fazia, respondeu-me: ando a semear. Petrônio sabe da presença desse apóstolo em minha casa e deseja vê-lo. O mesmo sucede com Sêneca, que ouviu Galo falando a seu respeito. Mas eis que já empalidecem as estrelas, ó minha Lígia, e a matutina Lúcifer brilha cada vez mais. A alvorada não tarda em tingir de cor-de-rosa as ondas do mar. Tudo dorme em volta de mim. Só eu velo. Penso em ti e amo-te. Saúdo-te exatamente quando saúdo a aurora, ó minha prometida. Marco, não poderão resultar más consequências teres abandonado Antium sem conhecimento de César? Não, meu amor. César anunciou que se isolaria 2 dias com Térpinos para compor novos cânticos. Demais, que me importa ele, quando estou perto de ti e te contemplo, minha amada, meu tesouro. Eu sabia que virias. 2 vezes a meu pedido, o urso correu às Carinas para colher notícias tuas. Lino até riu de mim e o mesmo aconteceu ao urso. Que sossego! E como é belo o mundo! Sinto-me feliz como nunca. Nunca imaginei que pudesse existir um amor assim. Sempre pensei que o amor não fosse mais do que um fogo pelas veias e um desejo tenaz. Mas vejo agora que é possível amar em cada gota de sangue e em cada hausto do peito, e sentir ao mesmo tempo grata e imensa tranquilidade, como se nos dominasse o sono, como se a morte nos pacificasse. Compreendo agora
porque tu e Pompônia parecieis tão inalteráveis. Sim, esta felicidade é um dom de Cristo. Meu Marco bem-amado. Lígia, abençoado o instante em que pela primeira vez ouvi o nome de Cristo. Marco, eu te amo. Estás compenetrado da divina doutrina que eu professo. Recebeste o batismo? Sim, Lígia. Estou compenetrado da divina doutrina, mas ainda não estou batizado. Mas escuta a razão, ó minha flor. É que Paulo de Tarso me disse: eu te convenci de que Deus veio à terra, deixando-se crucificar pela redenção do gênero humano. Mas cabe a Pedro purificar-te na fonte da graça, por ter sido quem primeiro te abençoou. Queres então que Pedro te batize? Além disso, meu tesouro, quero que assistas ao batismo e que Pompônia me sirva de madrinha. Acreditas realmente no nosso Salvador e em sua doutrina? Como não haveria de acreditar que o Cristo haja vindo quando Pedro o certifica? Pedro, que foi seu discípulo, e Paulo, a quem ele apareceu. Como não hei de crer que seja Deus se ressuscitou de entre os mortos? Houve quem o visse pela cidade, no lago e na montanha. E aqueles que o viram são homens cujos lábios nunca se abriram para mentir, Lígia. Acreditei em tudo desde que ouvi Pedro no Ostrianum. Mas temia a vossa doutrina. Por que, Marco? Parecia-me que ela te arrancava dos meus braços, que não tinha senso, nem beleza e nem felicidade. Hoje que a conheço, que homem seria eu se não desejasse ver implantada na terra a verdade em vez da mentira, o amor em vez do ódio, a bondade em vez do crime, a fidelidade em vez da traição, a caridade em vez da vingança. Há quem queira a justiça, mas só a vossa doutrina faz justo o coração humano. Torna-o puro como o teu e o de Pompônia. Torna-o fiel. E se o divino Cristo ainda prometeu uma vida eterna e uma felicidade infinita, que mais podemos desejar, Lígia? Se perguntasse a Sêneca por que motivo recomenda a virtude, quando o vício é mais agradável, ele não saberia responder acertadamente, embora seja filósofo. Mas agora sabes por que se deve ser virtuoso. É porque a bondade e o amor promanam do Cristo. E quando a morte tiver-me cerrado os olhos, irei dar com a vida, irei dar com a felicidade, irei dar comigo mesmo e contigo, minha bem-amada. Sim, Marco. Tu serás a alma da minha alma e o meu bem mais precioso. Os nossos corações vão bater uníssonos. Oh, minha bem-amada, vivermos juntos, adorarmos juntos ao piedoso Senhor e sabermos que depois da morte ainda os nossos olhos volverão a se abrir, como depois de um sonho feliz, a uma nova luz. Dize uma palavra e deixaremos Roma para construirmos residência longe. Está bem, Marco. Falaste-me da Sicília. É nela que os Aulo querem passar a velhice. As nossas terras confinam. Um litoral maravilhoso onde o clima ainda é mais benéfico e as noites mais serenas do que em Roma. E verei Pompônia. Sim, minha bem-amada. Convidaremos os Aulo a virem à nossa vila ou iremos ter com eles. Queres que levemos conosco o apóstolo Pedro? Está abatido pela idade e pelas fadigas. Paulo também há de nos visitar. Converterá Aulo Plautío e, a modo de soldados, fundaremos uma colônia cristã. Amo-te, Marco. Lígia, por que estás tão trêmula? Não estás ouvindo? São os leões a rugir. Há na cidade muitos milhares de leões, nas jaulas das várias arenas. Um ruge e o outro responde. Sentem a nostalgia do deserto e da liberdade. Nada temas, querida. Os jogos do circo estão próximos e aí está porque se encontram os viveiros cheios. Não gosto de ouvi-los. Meu coração fica oprimido pelo terror. César... Deixemos César, Lígia. O imperador está em Antium. Talvez tenha acabado de compor os seus versos
e de submetê-los à apreciação de Petrônio. Queres a minha opinião sincera? Teus versos são bons para botar no fogo. E que encontras aqui de mal? Meus versos foram elogiados por Tigelino, por Térpinos Oh, não des crédito aos teus bajuladores. Não entendem nada dessa divina arte. Mas que encontras de mal nos meus versos? Se queres a verdade, ei-la. São bons para Virgílio, bons para Ovídio, bons até para Homero, mas não para César. Não tinhas o direito de os descrever. O incêndio que aí tens descrito não flameja bastante. O teu fogo não arde intensamente. Lucano achou-os divinos? Não acredites nas lisonjas de Lucano. Temos o direito de exigir mais a quem tudo recebeu dos deuses. E recebeste, César. Se não fazes versos melhores, é porque te entregas à preguiça. Dormes demais a tua cesta, quando devias trabalhar sem nenhum descanso. A ti, que podes produzir uma obra perante a qual se eclipse tudo, respondo assim, cara a cara. Faze versos melhores. Os deuses concederam-me algum talento, mas me deram mais ainda. Um verdadeiro conhecedor e um amigo que só sabe dizer a verdade cara a cara. Vê o que faço. Queimo os meus versos à chama deste candelabro. Oh, não, não, César. Não cometas semelhante crime. Por que me arrebataste os versos? Por que os tiraste de minhas mãos? São indignos de um Deus? Embora indignos de ti, César, não os podes destruir. Estes versos pertencem à humanidade. Deixa-me ficar com eles. Caríssimo, deixa-me estreitar-te contra o peito. E permites que eu fique com teus versos? Deixa-os comigo. Permite que tos mande num cofrezinho trabalhado por mim. Sim, tens razão. A minha Troia flameja com um fogo medíocre. Não obstante, parecia-me que atingir a altura de Homero seria o suficiente. Que queres? Conteve-me sempre uma certa timidez. Mas tu me abriste os olhos, e sabes de onde provém a falta de que me acusas? Um escultor, quando quer criar a estátua de um deus, procure e encontra um modelo. E eu não tinha modelo, não vi nunca uma cidade ardendo. Nesse caso, César, já é de um grande artista haver compreendido a cena como tu a compreendeste. Invejo Príamo. Ele viu uma cidade arder. Pois dize uma só palavra, divino, que Tigelino pegará de um archote, e antes do fim da noite verás Antio envolto em chamas. Mas para onde iria eu depois respirar ares marítimos e cuidar desta voz com que os deuses me agraciaram e que todos me pedem que conserve para a felicidade dos humanos? Tens razão. Não deves incendiar Antio. Escuta, Petrônio. Não será Roma que me prejudica? Não serão as exalações sufocantes da Suburra e do Esquilino que me causam as rouquidões? E Roma em chamas não ofereceria espetáculo bem mais grandioso e trágico do que poderíamos tê-lo em Antium? Se isso acontecesse, César, teu poema ultrapassaria os cantos de Homero. Em seguida eu reconstruiria a cidade, uma Roma diferente que haveria de se impor à admiração dos séculos. E por que não realizas o teu sonho? Precisaria de amigos mais fiéis e dedicados. Não os tenho. Só possuo a ti, Petrônio, e é por isso que não realizei ainda o meu mais divino sonho. Estamos apresentando Quo Vadis? uma novela de Silvivone, especialmente escrita para este horário.
Continuem ouvindo as sequências finais de mais este capítulo de Quo Vadis? César, podes me dizer em que estás pensando? Responde a uma pergunta, Petrônio. Lamentas o incêndio de Troia? Eu lamentar? Pelo Cambaio, esposo de Vênus, muito ao contrário. Troia não teria sido incendiada se Prometeu não houvesse feito presente do fogo aos mortais, e se os gregos não houvessem declarado guerra a Príamo. Se não houvesse havido fogo, também Ésquilo não teria escrito o seu Prometeu, e Homero jamais teria escrito a Ilíada se não fosse a guerra. E eu dou mais valor à existência de Prometeu e da Ilíada do que a de uma pequena aldeia, provavelmente miserável e suja. Falas com acerto, Petrônio. A poesia e a arte assiste-nos o direito de sacrificar tudo. Felizes os aqueus que forneciam a Homero o assunto da Ilíada, e feliz Príamo que viu a ruína de sua pátria. Mal o meu, ainda não vi uma cidade em chamas. Se eu fosse tigelino, dir-te-ia: ordene e será deitado fogo a Antimo. Mas por que talvez chorasses estas vilas e estes palácios, manda incendiar os navios em Hóstia. Não, não. Manda construir então sobre os montes albanos uma cidade de madeira, e tu mesmo lhe deitarás fogo. Eu? Contemplando barracas de madeira a arder? Tens razão. Essa ideia é digna de um cérebro de pedra. O teu talento e a tua Tróiada merecem sacrifício maior. Estamos no verão, Petrônio. Como Roma deve cheirar mal a estas horas. E não obstante é preciso voltar para lá por causa dos jogos estivais. Deixa-me só, Petrônio. Preciso refletir. Sê sincero, meu caríssimo sobrinho. Gostas do presente de César? Agrada-te este cofrezinho que contém os versos do imperador? Por que estás com essa cara? Tem cuidado, Petrônio. Quando me contaram tua proeza, palavra que tive um grande susto. Como ousaste achar os versos bons para se botar no fogo? Estavas embriagado, certamente. Mas não te esqueças de que não deves brincar assim com a morte. Oh, não te preocupes. O palácio de Nero é a minha arena e sinto prazer em constatar que sou bom gladiador. Foi bom não estares presente. Ainda bem que o Barba de Bronze não deu pela tua ausência. Onde estiveste? Fui ter com Lígia. Eu precisava vê-la, Petrônio. Mas fiquei assustado quando me contaram tuas palavras a César. Pois fica sabendo que venho obtendo em Antium vitórias quase diárias sobre os augustais que pretendem o favoritismo de César. A influência de Tigelino foi abaixo. Nero procura a minha companhia. Preocupa-se com as minhas opiniões. Pede-me conselhos e testemunha-me uma viva amizade. E achas que tal ascendência seja permanente? Não te esqueças de que tens muitos inimigos. Os que se mostravam frios para comigo já principiaram a solicitar a minha presença. Eu poderia ter causado a perda do próprio Tigelino. Porém, prefiro ridicularizá-lo e pôr bem a descoberto a sua ignorância e chateza. E sabes qual o resultado? O Senado de Roma respira. Há 1 mês e meio não é decretada nenhuma sentença de morte. E acreditas que a tua influência sobre Nero tenha aumentado após o incidente dos versos? Muito, caríssimo sobrinho. Vê, mandou os seus versos neste cofre
cuja riqueza corre parelha com o mau gosto. Hei de dizer ao meu médico que guarde os purgativos. Por que não assumes de uma vez por todas o posto de Tigelino? Se eu gostasse de assumir o cargo de prefeito dos pretorianos, poderia fazer com que Tigelino caísse em desagrado perante César. Disporia então a vontade de Enobarbo em pessoa. Mas teria muitas chateações. Prefiro a vida que levo, mesmo com os versos de Nero. Que habilidade a tua! De uma censura fazer uma adulação. São realmente maus os versos que ele faz. Eu não entendo disso. Bem, não são piores do que quaisquer outros. É evidente que Lucano possui mais talento quanto à correção. Mas há em César algo que o domina acima de tudo. Uma paixão enorme pela poesia e pela música. Daqui a 2 dias teremos de ouvir-lhe um hino a Afrodite, cuja música está acabando agora. Teremos? Constituiremos pequena assembleia. Tu, o moço Nerva, Túlio Senecion e eu. Vais ver que versos. Calígula era desequilibrado, mas Nero é o monstro completo. Quem sabe até onde o levará a loucura? Ninguém sabe absolutamente. Porém, dar-se-ão coisas que assombrarão o futuro. Petrônio, o que me dizes de Paulo de Tarso? O teu judaico Paulo é eloquente. Os nossos deuses precisam ficar alertas. Queres dizer que ficaste impressionado? Fiquei enfastiado. Eu brinco com a morte, é verdade, mas procedo assim porque me divirto. As virtudes cristãs me enfastiaram depressa, bem como as dissertações de Sêneca. Paulo perdeu comigo o seu tempo. Deveria compreender que os homens da minha espécie jamais admitirão semelhante doutrina. Mas eu... Contigo o caso é diferente. Com o temperamento que tens, poderias odiar os cristãos como se fora a peste, ou amá-los, tornando-te cristão. E foi o que fizeste. Ainda não, Petrônio. Ainda não sou cristão. E tenho uma saudade imensa de Roma. Mas é claro, amas a uma vestal cristã que mora na outra margem do Tibre. Vives suspirando de amor. A tristeza não sai do teu semblante. Francamente, não entendo. Dizes que amas e és amado. Que és o prometido de Lígia. Que vives num oceano de felicidade. No entanto, deixaste de sorrir. Fazes-me lembrar Pompônia Grecina, que vivia continuamente sisuda. Voltaste de Roma ainda mais dolente, e se é assim que vós outros, os cristãos, usais amar-vos pela loura cabeleira de Baco, nunca vos seguirei o trilho. O caso é outro, e assim te juro, não pela loura cabeleira de Baco, mas pela alma de meu pai, que antes nunca experimentei sequer o antigozo da aventura que desfruto atualmente. Mas a separação é dolorosa, e coisa ainda mais estranha, quando estou longe de Lígia, parece-me que alguma desgraça tenho iminente. Não sei que desgraça seja, não sei de onde virá, mas pressinto-a como se pressente a tempestade. Chegamos assim ao fim de mais um capítulo de Quo Vadis? uma novela de Silvivone que retrata os grandes apóstolos Pedro e Paulo e a história sentimental de Lígia e Vinícius, o pagão redimido pelo amor. Somos gratos pela atenção dispensada. E aqui fica o convite.
Não deixe de ouvir nenhum dos capítulos que compõem este maravilhoso seriado que tem por título Quo Vadis?